cá estamos de volta com o Esporte RBA. Daqui a pouquinho a gente vai falar com os torcedores do Grêmio e Internacional e também com o treinador interino do Inter, hein? Não sai daí. Mas antes disso, olha só, para você que precisa construir, reformar e precisa de vidros, você já sabe, né? Vidraçaria Atual, no fim da rua 15 de novembro aqui em Rio do Sul, é a melhor opção que você encontra para botar portas, janelas, enfim, todas essas empresas que você está vendo aí na tela, ó, trabalho feito especializado da Vidraçaria Atual. De detalhe, hein, a Vidraçaria Atual agora está trabalhando com o sistema REI, que é aquele que você bota na varanda e ele possibilita aquela abertura 100% e também facilita a limpeza. Então, se você vai reformar, vai construir, precisa de vidros, passa lá na Vidraçaria Atual, fala com o Anilton, com todo o pessoal lá. Vidraçaria Atual é empresa familiar. Empresa familiar, você já sabe, é credibilidade e confiança. Por falar em Anilton, o Anilton é treinador do Aurora. E por falar em Aurora, a gente fala da Liga Rio-Sulense de Futebol Amador, que vai ter a segunda rodada nesse fim de semana. Vamos dar uma olhadinha nos jogos desse fim de semana aí na tela para você, ó. Todos os jogos acontecem no domingo às 3 horas da tarde. Poço Rico recebe o Maringá, o Cruz de Malta recebe o Audax, Presidente Nereu enfrenta o Aurora do Anilton, o Canto do Rio recebe o União Rio-Sulense, o Catarinense de Presidente Getúlio recebe a Ponte Preta, inclusive nós estaremos cobrindo esse jogo do Catarinense contra a Ponte Preta. E aí, fechando a rodada, Botafogo contra o Cruzeiro. O Cruzeiro que conseguiu a maior goleada dessa primeira rodada, 5-0, vai tentar manter aí o 100% de aproveitamento. Ainda falando de futebol, agora a gente te mostra os jogos da rodada do Campeonato Brasileiro. 17ª rodada do Campeonato Brasileiro na tela para você. Olha aí os jogos. O Avaí recebe o Fluminense. Jogão, hein? O Avaí só ganhou uma vez do Fluminense até hoje. Santos recebe o Coritiba. É um jogo aí da parte de baixo da tabela. Vasco e Joinville, jogo dos desesperados, hein? Dois times que estão aí na zona de rebaixamento. Isso aí vai ser briga feia. Atlético Paranaense recebe o Sport. E o São Paulo faz o clássico contra o Corinthians. Aliás, um baita jogo, super clássico paulista aí. E a gente tem mais jogos também completando a 17ª rodada aí na tela, olha só. O Cruzeiro enfrenta o Palmeiras em casa, isso aí também vai ser um jogão, hein? Ponte Preta recebe o Flamengo. O Flamengo tá fazendo mais pontos fora de casa do que em casa, né? Então até dá para arriscar que o Flamengo vai incomodar a Ponte Preta lá. Goiás vai enfrentar o Atlético Mineiro em casa. E aí o jogão, né, que a gente vai comentar daqui a pouquinho, Grêmio e Internacional, o famoso clássico Grenal. E também tem clássico catarinense, Chapecoense e Figueirense. Por falar em Grenal, agora sim eu recebo aqui no estúdio Ari César Viapiana e também o Álvaro, que, inclusive o Álvaro é cônsul do Inter aqui em Rio do Sul, aqui no Alto Vale, e o Arizinho aqui, muita gente já conhece, não é cônsul do Grêmio, é também? Cônsul adjunto? O cônsul e eu sou o cônsul adjunto. Tu é cônsul adjunto. Ó, então nós temos realmente aqui um time de peso para falar de Grêmio e falar de Inter. E eu começo perguntando, né? Não tem como não dar uma provocada, porque o último confronto foi vitória do Inter e título pro Inter. Como é que fica o coração, Ari, para esse próximo jogo? A gente tá, nos últimos tempos aí, tá sofrendo um pouco na mão do Inter, mas vamos levar em conta o último Grenal pelo Brasileirão na Arena, 4-1, aniversário do Filipão, 2 gols do Alan Ruiz, né? Então, para relembrar aquele 4-1 lá, um jogaço pro Grêmio, vamos levar fé que domingo agora vai ser igual foi aquele domingo. Ô Álvaro, o que está acontecendo com o Inter que depois da Libertadores, na Libertadores acabou sendo eliminado, chegou longe, mas foi eliminado e ainda não engrenou no Campeonato Brasileiro, como é que é isso? Boa noite, pessoal. Quero dar uma boa noite para todos os rio-sulenses e colorados e gremistas também, né? Que essa disputa sempre foi muito acirrada, mas é sadia, né? Nós sempre tivemos essa harmonia entre nós, a briga dentro de campo, né? Bom, com relação a isso, nem nós mesmos estamos entendendo, tá? Achávamos que a prioridade era a Libertadores, estavam preservando os jogadores e chegamos ao ponto que eu acho que o problema mesmo, acho que é vestiário, tá? Porque o time é bom, é um bom plantel e não tá entrosando o time, sabe? Então, eu acho que a nossa tendência daqui para frente agora, com esse remanejamento da diretoria aí, querendo tirar essa comissão técnica, é para melhorar. Tomara, tá? Falar em comunicação, falar em
Em comissão técnica, a gente vai conversar daqui a pouquinho com o Odair Hellmann, que é o treinador interino do Inter. Você, inclusive, vai poder fazer uma pergunta e já vai pensando uma pergunta para ele. Sim. Com relação ao comando lá no Grêmio, tá satisfeito com a liderança lá, com o treinador? Olha, e o Roger agora acho que... Ele vinha numa ótima fase, agora o problema que talvez pouco, o Álvaro comentou do Inter, eu acredito que no Grêmio não tenha nesse momento. Quando era o Filipão, a gente estava um pouco mais desconfiado e que ele era muito bambambam e era pouco trabalho, pouco treino, né? Então o Roger, a gente vê que ele é um cara dedicado, um cara esforçado, tem o DNA do Grêmio, que a gente chama assim, né? Categoria de base, vários títulos pelo Grêmio, é um treinador bastante determinado, bastante focado, treina fundamento, treina finalização. Então ele tem o comando do vestiário porque ele tem o entendimento mesmo, foi um jogador recente, então a gente tá bastante entusiasmado. O começo foi bastante promissor, chegamos a ter 5 vitórias consecutivas no Brasileirão e agora deu uma caída. O elenco também é um pouco deficitário, tem algumas peças de reposição que, quando precisaria entrar, não tem essa peça no banco, falta ali no banco aquele cara que entra e decide, né? Então, as coisas estão caminhando bem. Para quem tinha uma perspectiva de brigar por Sul-Americana na parte de baixo, a gente está brigando pela parte de cima por uma vaguinha na Libertadores, aí então tá tranquilo por enquanto. Bom, pessoal, a gente está vendo imagens aí do último confronto entre Grêmio e Inter, mas a gente vai dar uma pausa nessas imagens, porque é o seguinte, já que nós estamos com 2 cônsuls aqui do Grêmio e do Inter, eu quero testar o conhecimento dessa galera. Eu preparei um quiz com algumas perguntas, né, aquelas perguntas de conhecimentos gerais a respeito do clube. Eu quero testar o conhecimento de vocês. Vamos soltar aí na tela a primeira pergunta para você. Solta aí na tela a primeira pergunta para o pessoal. Olha só. Quem é o maior artilheiro? Eu vou pegar minha colinha aqui porque eu não sei, né? Então eu vou pegar minha colinha, não vou deixar vocês verem, claro. Quem é o maior artilheiro da história do clube? Começando com você, Ari, do Grêmio. O maior artilheiro da história do Grêmio é o Alcindo, também conhecido como Bugre. Da história do Inter? Olha, o que eu lembro é do Claudiomiro. Não sei se eu acertei ou... Alcindo e Claudiomiro, certo? Deixa eu anotar aqui na minha pranchetinha. Vamos dar uma olhada na resposta, solta a resposta na tela aí. Olha aí, Alcindo, 264 gols e Carlitos, 485 não era gols. nascido. 1-0 Grêmio, hein? Deixa eu anotar aqui, ó, 1-0 Grêmio. Vamos para a segunda pergunta aí na tela, quiz para os gremistas e colorados. Quantos títulos do Gauchão o seu clube tem? 36. Ok, 36, foi dada a resposta do Grêmio. Internacional. Paridade, cara, não lembro. Não vai chutar? Arriscar um chute aí? Acho que é os 45, se eu não me engano. 45? É. Resposta na tela para você. Lembro. Grêmio, 36, certa resposta do Ari. 44, bateu na trave, Álvaro. 2-0 Grêmio, vamos anotando aqui, hein? 2-0 Grêmio. Beleza. Vamos seguir com o nosso quiz. Terceira pergunta na tela. Qual jogador atuou mais vezes com a camisa do seu time? Essa é difícil, hein, gente? Essa é difícil, hein? Ari, arrisca? Eu vou arriscar que é o Darley. Darley, jogador que atuou mais vezes com a camisa do time, não arrisca? Ah, cara, eu Inter. tô na dúvida, mas... Solta o nome aí, Álvaro. Vou prevalecer no Claudiomiro. Claudiomiro. É. Beleza? Vamos mostrar a resposta aí na tela para vocês. Infelizmente, nessa pergunta ninguém acertou, hein? Deixa eu marcar um xizinho aqui. Mas também são perguntas difíceis, ninguém... né? Não, mas já que nós temos um pessoal que é cônsul aqui, vamos fazer uma pergunta difícil aqui na tela, né? Vamos para a quarta pergunta para vocês. Solta na tela a quarta pergunta. Quantas vitórias o seu clube tem sobre o rival em campeonatos brasileiros de 1967 a 2014, quando os campeonatos brasileiros foram unificados, né? Tinham vários ali, unificaram. Quantas vitórias o Grêmio tem sobre o Inter e o Inter tem sobre o Grêmio? Se eu não estou enganado, está empatado essa disputa entre o Grêmio e o Inter. 18 vitórias. 18 vitórias, ok. Internacional. Se eu não me engano, é 22 vitórias. 22 vitórias? Tá marcadinho aqui. Vamos dar uma olhada na resposta. Solta aí na tela para você.
Grêmio 20, bateu na trave ali o Ari também pertinho, e o Internacional 19 vitórias. Olha, o Grêmio tá ganhando esse... né? No Brasileirão, isso é no Brasileirão, exatamente. Então essa também ninguém acertou. E olha só, esse quiz está quase terminando, tem só mais uma pergunta, mas essa pergunta eu vou deixar para depois do intervalo, para a gente resolver essa parada depois do intervalo. E no próximo bloco, não saia daí, fica aí confortável no sofá de casa, porque a gente vai conversar com o treinador interino do Internacional, que vai falar a respeito desse clássico, como é que tá o clima no vestiário, que o Álvaro comentou. Não sai daí, Sport RBA, quem curte esporte tá aqui, já já a gente volta.